como já foi dito esta noite, que dentro de alguns anos teremos aí um nó logístico dentro do transporte rodoviário, acerca até das motocicletas. Hoje, o governo apoia e incentiva as grandes montadoras, como também foi dito pelo presidente da Câmara, acerca das empreiteiras e também da indústria voltada ao pneu. Como conseguir parar esse gigante que o governo tanto arrecada? Bom, na verdade, eu acho que a gente tem um amadurecimento hoje muito maior nessa questão da matriz de transporte no Brasil. Eu acho que foi bem colocado aqui pelo Dr. Roberto Scaringella, que nós não podemos pensar que uma só modalidade resolve as questões de transporte, circulação, mobilidade. Nós temos que trabalhar de forma integrada. A grande palavra do transporte, nas políticas de transporte, é integração. Então, os governos, hoje, na minha opinião, têm amadurecido mais, tanto o governo federal, os governos estaduais, no sentido de pensar essa integração. Então, tem investimento na área do transporte rodoviário, sim, transporte ferroviário, as outras modalidades de transporte duto viário, que é uma coisa ainda a ser feito, um grande investimento. Então, esse investimento nas modalidades de transporte vai acontecer. Esses lobbies acontecem da indústria automobilística, acontece desde a década de 70 no Brasil. Como é que você combate isso? Através de políticas de governo. Aí é importante a participação das entidades, da população, da classe política tentando reverter essa situação, para que a gente tenha um benefício à população e não aos lobbies de empresas. Então, eu acho que se constrói isso pela política, pelos planos de governo, estaduais, plano nacional. Hoje se fala muito da revisão do Plano Estadual de Transporte e do Plano Nacional de Transporte. Então, como é que você combate o lobby? Com participação, com envolvimento, com política positiva nessa questão. Agora, eu acho que existe um amadurecimento. Eu queria só aproveitar, até pela oportunidade, perguntaram aí na internet, na nossa audiência online aqui, que o ano que vem é um ano eleitoral, pode atrapalhar. Essa questão política pode atrapalhar ou pode ajudar. É só saber como é que a gente age junto à classe política. Se tiver um envolvimento aqui de diversos partidos, diversos deputados, diversos vereadores, como foi feito na região metropolitana, na aglomeração urbana de Jundiaí, tivemos lá diversos deputados, diversos vereadores na frente parlamentar e conseguimos um bom resultado, que é aprovar a aglomeração urbana. Então, vai depender muito dessa capacidade da população de intervir. Então, minha opinião. Ok, muito obrigado. Boa noite. Meu nome é João Bosco, eu sou ex-ouvidor da Santa Casa e membro da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Mais do que um questionamento, vejam, senhores, senhoras, um apelo. Como se não bastasse eu ser membro da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, eu sou neto de ferroviária. Quando se fala em ferrovia, não se pode deixar de voltar os olhos para o século XIX, quando aquele que tem uma visão de autêntico estadista foi o grande iniciador, construtor e incentivador do transporte ferroviário, tendo sob o seu governo iniciado a construção da grande malha ferroviária que um dia nós já tivemos. Falo do grande estadista Dom Pedro II, imperador do Brasil. Homem de uma visão administrativa extraordinária, dificilmente igualada em nossos dias. Sob seu reinado, iniciou-se a construção, entre outras, da Estrada de Ferro Leopoldina, da Estrada de Ferro Rio de Janeiro-Petrópolis e da Estrada de Ferro Central do Brasil, e talvez a mais importante de todas, a Estrada de Ferro Santos Jundiaí. Pois bem, o que vimos durante todo o transcorrer do século passado, principalmente nas décadas de 60 e 70, vimos o sucateamento deliberado de toda a nossa malha ferroviária, priorizando-se o transporte rodoviário em detrimento do transporte ferroviário, visando interesses que todos nós sabemos quais foram. Hoje não temos mais o trem e as nossas estradas são a lástima e a vergonha que todos nós conhecemos.
Não é possível que um país de dimensões continentais como o nosso prescinda do transporte ferroviário. Enquanto na Europa e nos Estados Unidos houve priorização dos trilhos, em nosso país priorizaram o asfalto. Só para mencionar o estado de São Paulo, triste fim tiveram as estradas de ferro como a nossa paulista, exemplo de pontualidade e respeito para o passageiro, a Mogiana, a Araraquarense, a Noroeste, a Sorocabana e tantas outras de médio ou pequeno percurso como a Bragantina. Todas viraram sucatas, tendo sido seus históricos patrimônios vilipendiados e muitas peças desses valiosos patrimônio transformadas em objetos de adorno e decorações em mansões e fazendas. Com elas teve fim o nosso trem, reconhecidamente e mundialmente o meio de transporte mais barato que há. Os mesmos interesses que destruíram a nossa malha ferroviária hoje lutam pela construção do trem-bala, cuja utilidade para nós, povo, é nula. O Brasil carece de transporte de massa e não do meio de transporte altamente elitista como o trem-bala. Meio de transporte mais barato e rápido que o trem-bala é o transporte aéreo, hoje um caos. Todos nós sabemos, só aqueles mal-intencionados é que fingem não saber. Feito esse pequeno preâmbulo, o apelo que faço àqueles que têm a responsabilidade de gestão, que se empenhem e lutem para o retorno do trem em nossa região. Os senhores terão ao seu lado não somente entusiasmo, mas principalmente todo o apoio da população. Muito obrigado. Gostaria só de lembrar a todos das próximas audiências públicas que nós teremos. Na cidade de Valinhos, que será feito dia 12/9, na cidade de Jundiaí, uma pré-data, dia 16/9, e em Vinhedo, dia 30/9. Estão todos convidados a estar presentes conosco. Presidente? Não havendo mais perguntas, concluído o presente trabalho, eu convido a todos para que, em pé e voltado aos pavilhões, participemos da execução do hino do município de Louveira. Seu povo é forte, bravo e varonil. No mastro tremula sua bandeira, contrastando com esse lindo céu anil. Sua gente humilde e hospitaleira, seus parreirais mais parecem um jardim. Ó minha Louveira querida, pedacinho desse meu Brasil, de mãos dadas formando uma corrente de trabalho, união e muito ardor, enfrentando com a bravura destemida a missão dada pelo Senhor, de mãos dadas formando uma corrente de trabalho, união e muito ardor, enfrentando com a bravura destemida a missão dada pelo Senhor. O seu passado é de glória e tradição, mostrando fibra e raça em prol de sua nação. Terra abençoada, cheia de esperança e amor. Ó minha Louveira querida, guardo você no coração. Ó minha Louveira querida, guardo você no coração. Agradecemos a todos os presentes e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente audiência pública.
Boa noite a todos.